Bom, pessoal, na aula anterior aprendemos o que é o potencial elétrico. A aula de hoje será dedicada a expandirmos os nossos horizontes sobre esse tópico tão importante para a eletrostática. Para que possamos alcançar essa finalidade, nós aprenderemos a calcular o potencial elétrico gerado por uma ou várias cargas elétricas puntiformes. Lembre-se que puntiforme é forma de ponto, portanto, são cargas elétricas de dimensões desprezíveis. Estudaremos graficamente a relação entre o potencial elétrico e a distância entre a carga geradora e o ponto que está em análise. Por fim, dentre outros tópicos, veremos o que são superfícies equipotenciais. Muito bem, vamos juntos para o nosso estudo. Pessoal, nós aprendemos na última aula que, de forma espontânea, ou seja, de forma natural, as cargas elétricas positivas saem dos potenciais elétricos maiores em direção aos potenciais elétricos menores. Ou seja, se considerássemos dois pontos, um com 50 volts de potencial elétrico e outro com 20 volts, e colocássemos uma carga elétrica positiva entre esses dois pontos, nós aprendemos que essa carga iria na direção do potencial maior para o potencial menor. Ou seja, nesse exemplo ilustrado aqui para vocês, essa carga sairia do potencial de 50 para o potencial de 20 volts e, portanto, se dirigiria para a direita. Muito bacana! Então, se nós considerarmos o caso genérico de VA e VB, tomando como base que VB seja maior que VA, essa carga se deslocaria para VA, que tem o menor potencial entre os dois. Considerando que esses dois pontos e a própria carga elétrica estejam imersos numa região de campo elétrico uniforme, nós podemos, de acordo com o que vimos na aula anterior, introduzir a seguinte expressão: a diferença entre esses potenciais, que nós representamos pela letra U maiúscula, nada mais vai ser que o próprio campo elétrico multiplicado pela distância entre esses dois pontos que foram considerados. É isso que eu destaco aqui para vocês. O bacana dessa análise é que U é a diferença de potencial. Então vai ser o potencial inicial, e aqui a gente considera que a carga tenha partido de VB, então VB menos o potencial final, que nesse caso é o VA. Então quer dizer que U vai ser VB menos VA. Isso quer dizer que, substituindo aqui, nessa expressão, teremos que VB menos VA será a mesma coisa que E vezes D. Até agora, tudo lógico, sem nenhum problema, tudo muito tranquilo, não é mesmo? Até mesmo porque, até agora, não tivemos nenhuma grande novidade em relação ao que vimos na aula anterior. Então vamos, agora, dar um salto adiante. E, portanto, nós fingiremos que no ponto A, que seria esse ponto aqui da esquerda, nós temos uma carga elétrica geradora negativa. Por que é que nós consideraremos isso? E por que é que isso é possível? Muito simples. Galera, se a carga positiva está indo para a esquerda,
e eu sei que cargas de sinais opostos se atraem, então é plausível imaginar, em vez de um ponto qualquer aqui, que nós tenhamos uma carga geradora negativa. Aqui nós temos uma suposição. Essa carga negativa chamaremos de menos Qzão. Por consequência, chamamos a carga positiva, também chamada de carga de prova, de Qzinho. Outra consideração a ser feita é que a carga elétrica positiva, que é a carga de prova, parta do ponto B, ou seja, é como se disséssemos que a posição inicial dessa carga é justamente o ponto relacionado ao potencial elétrico VB. Consideraremos também que a distância entre a carga negativa e o potencial VB é a distância chamada de Dzinho. Muito bem, é basicamente esse esquema que eu induzi para vocês. O nosso objetivo nesse esquema é descobrirmos qual é o potencial VB a partir da carga elétrica geradora. Galera, se é a partir da carga elétrica geradora, então, no meu nível de referência, esse VA vai ser igual a zero. Ou seja, eu contarei os potenciais elétricos ao redor da carga geradora a partir da própria carga geradora. É que nem nós trabalhávamos na aula anterior com o campo gravitacional. Se aqui a gente tinha a superfície da Terra e aqui tínhamos um objeto indo em direção à superfície da Terra, então a altura da superfície da Terra era considerada como zero, enquanto aqui nós tínhamos uma altura genérica, uma altura h. Vimos também na aula passada, portanto, que o potencial aqui embaixo era igual a zero e que o potencial aqui em cima era um potencial gravitacional qualquer. Analogamente, estamos fazendo isso aqui no esquema para o potencial elétrico. A partir da carga geradora, contamos do zero. Por isso que supomos, em nosso nível de referência, que VA seja igual a zero. É isso que eu destaco aqui para vocês. E aqui nós temos uma análise muito bonita, porque nós aprendemos que a diferença de potencial entre VA e VB vai ser a mesma coisa que o campo elétrico vezes a distância. Vimos também que essa diferença de potencial era o potencial inicial, e nós sabemos que a carga de prova parte de VB até o potencial final, supondo ali que essa carga vá de encontro a esse ponto considerado aqui. Beleza? Então, vimos anteriormente que esse U era a mesma coisa que VB menos VA, e isso era igual a E vezes D. O que é legal disso é que nós acabamos de discutir que esse VA é igual a zero. Então, teríamos, pessoal, que VB é igual a E vezes D. Ou seja, o potencial elétrico em B nada mais é que o campo elétrico gerado por essa carga negativa vezes a distância entre a carga geradora e a carga de prova. É isso que está destacado aqui para nós. O que é legal é que nós sabemos calcular esse campo elétrico. Aprendemos isso há algumas aulas. Nós vimos que o campo elétrico gerado por essa carga é dado por E igual a K, que é a constante eletrostática, vezes Q, que é o valor da carga elétrica,
e a gente divide isso pela distância ao quadrado. Substituindo esse E na nossa nova expressão, nós teremos que VB será igual a KQ sobre D ao quadrado vezes a distância. Veja que nós podemos eliminar a distância aqui de cima com uma das distâncias aqui de baixo, não é? D ao quadrado é D vezes D. Então, a gente elimina um dos Ds com o D no numerador. Então, ficaríamos com essa expressão. VB vai ser igual a K, que é a constante eletrostática, vezes Qzão, que é o valor da carga geradora, isso dividido pela distância entre a carga geradora e o potencial que nós estamos considerando. Então, só para deixar aqui bem destacado, essa é a nossa expressão para que possamos calcular o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme qualquer. No nosso exemplo, chamamos de VB, mas, genericamente, esse é um V qualquer, beleza? Agora que nós chegamos a essa expressão, vejamos algumas conclusões que são tiradas a partir dela. Primeira das conclusões: o potencial elétrico V não depende da carga de prova, que nós chamávamos de Qzinho. Temos apenas uma dependência da carga elétrica geradora, que chamamos de Qzão, da constante eletrostática e da distância entre a carga geradora e o ponto analisado. É justamente aqui o que traduz a expressão que nós deduzimos. Quer dizer, então, que realmente o potencial elétrico é gerado por uma carga elétrica pontiforme, do mesmo jeito que o potencial gravitacional, como vimos na aula anterior, era gerado por uma grande massa, uma massa geradora, que a gente considerava nos exemplos como o centro da Terra. Então, da mesma forma, uma carga elétrica geradora é que consegue induzir os pontos de potencial elétrico. A segunda conclusão diz para a gente que o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Isso porque nós aprendemos que o potencial elétrico é calculado como a constante eletrostática vezes a carga elétrica geradora, tudo isso dividido pela distância. Veja que todos os termos no segundo membro da equação são escalares. Portanto, o próprio potencial elétrico é uma grandeza escalar, que depende somente do seu módulo. Não é necessário analisar a direção, não é necessário analisar o sentido. Então, quando nós trabalhamos com potencial elétrico, não trabalhamos com vetores. Isso torna a manipulação matemática de questões de potencial elétrico muito simples. A conclusão número 3 analisa a dependência entre o potencial elétrico e a distância, que funciona da seguinte forma. Nós aprendemos que V é igual a KQ sobre D. O legal de nós repetirmos essa expressão é que nós verificamos que quando aumentamos a distância, o potencial elétrico cai. Se considerarmos, portanto, aqui uma carga elétrica geradora Qzão positiva e nós temos aqui um potencial de 30 volts, o próximo ponto, que é mais distante, vai ter um potencial menor. Aumenta-se a distância, diminui-se o potencial. Então aqui teríamos, por exemplo, 20 volts, depois teríamos aqui 10 volts e assim sempre diminuindo o potencial conforme nós aumentamos a distância. Por outro lado, obviamente, se nós reduzirmos a distância, aumentaremos o potencial elétrico. Então, quanto mais próximos estivermos da carga geradora, encontraremos potenciais cada vez maiores.
O legal dessa relação de grandezas inversamente proporcionais é que, através dela, nós podemos definir um referencial bem bacana para trabalharmos nas questões de potenciais elétricos. Será muito comum que você lide com a seguinte expressão: o referencial está no infinito. O que é que acontece no infinito? Pensa comigo. V é igual a K vezes Q sobre D. Nós aprendemos que quanto maior a distância, menor será o potencial elétrico. E se essa distância for o próprio infinito? Então, teríamos que V é igual a K vezes Q sobre a distância, só que a distância é infinitamente grande. Vamos representar aqui com o símbolo do infinito, a lemniscata. Veja bem, se aqui é infinito, o que é alguma coisa dividido por infinito? Ora, nós não temos como dizer com certeza, porque infinito é um conceito, não é um número. Mas nós podemos dizer que esse resultado tende a zero. O que significa tender a zero? Se você coloca que V é igual a 1 sobre 10, isso vai ser 0,1. Se você colocar 1 sobre 100, então isso vai ser 0,01. Se você coloca 1 sobre 1000 dessa vez, então você terá 0,001. Então, quando você aumenta o denominador, você está diminuindo drasticamente o valor dessa fração. Então, se nós pegarmos um número infinitamente grande, esse resultado vai tender a zero, a um resultado tão pequeno quanto zero. Concorda comigo? Então, para o referencial no infinito, nós estamos dizendo que o potencial elétrico será igual a zero. E como vocês sabem, é muito bom contar a partir do zero. Assim você não tem nenhuma interferência sobre o resultado que você está, de fato, mensurando. Então, muitas vezes, vocês verão a expressão potencial no infinito. É só para dizer que lá no infinito, o potencial é igual a zero e, portanto, não temos nenhuma interferência no nosso sistema. Podemos contar a partir do zero. A quarta conclusão diz que o sinal do potencial elétrico depende do sinal da carga elétrica geradora. Isso é bem legal e é algo que você não pode esquecer. Sabemos que V é igual a K vezes Q sobre D. Logicamente, pessoal, que a constante eletrostática tem um valor positivo. As distâncias consideradas são contadas a partir do zero. Então, aqui temos valores positivos também. A carga elétrica, se for positiva, vai garantir, portanto, um potencial elétrico positivo também. Porém, se considerarmos uma carga elétrica negativa, mais com menos é menos, e aí aqui o potencial elétrico seria negativo também. Ou seja, cargas geradoras positivas resultam em potenciais elétricos positivos. Cargas elétricas geradoras negativas geram potenciais elétricos de sinal negativo. Mas o que é que quer dizer potencial positivo e potencial negativo? Essa notação é somente para que possamos garantir tudo o que nós estudamos até agora, em termos de coerência mesmo. Imagine que tenhamos aqui uma carga geradora positiva Qzão. E aí nós vamos colocar uma carga positiva Qzinho, afastada dessa carga geradora. Essa carga aqui da direita é, portanto, uma carga de prova. Vamos considerar aqui vários potenciais. Vamos dizer que aqui nós temos um ponto de 50 volts, aqui a gente tem um ponto de 40 volts, aqui onde a carga de prova está localizada temos um ponto de 30 volts, aqui um de 20
e aqui um de 10 volts. Pessoal, pela lei de Dufay, cargas de mesmo sinal se afastam. Então, essa carga de prova positiva vai tender a se afastar dessa carga geradora. Então, essa carga irá para a direita. Só que nós aprendemos que cargas positivas vão do maior potencial para o menor potencial. Faz sentido que ele saia de 30 volts e venha para 10 volts. Então, a nossa análise foi preservada. Realmente, essa carga vai para a direita. Imagina agora que a gente considere uma carga geradora negativa. Vou chamá-la de menos Qzão. A única diferença em termos de potenciais aqui é que nós temos potenciais negativos. Então, aqui nós teríamos menos 50 volts, menos 40 volts, menos 30 volts, menos 20 volts e, por último, aqui, menos 10 volts, só para igualar com o esquema de cima da carga positiva. Vamos considerar uma carga de prova positiva que esteja na posição do potencial de menos 30 volts. Nós aprendemos pela lei de Dufay que carga negativa e carga positiva se atraem. Então, quer dizer que essa carga de prova positiva vai tender a ir para a esquerda. E isso vai de acordo, com o que aprendemos para os potenciais elétricos. Cargas positivas vão do maior potencial para o menor potencial. Menos 30 é maior que menos 50. Não se esqueça daquelas retas numéricas que aprendemos lá na matemática. Se aqui consideramos o zero, então para a direita nós crescemos com 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Para a esquerda nós temos menos 1, menos 2, menos 3, assim sucessivamente também. Veja que menos 1 está mais próximo de zero do que menos 3. Então, menos 1 é maior que menos 3. Menos 30 volts é maior que menos 50 volts. E pelo que aprendemos, cargas positivas vão do maior potencial para o menor potencial. Então, faz sentido que essa carga de prova vá para a esquerda. Agora que aprendemos tudo isso, podemos trabalhar na nossa primeira questão do dia. No vácuo, qual é o potencial elétrico gerado por uma carga puntiforme de 50 microcoulomb a 5 metros de distância da carga? Primeiramente, precisamos colocar todas as nossas unidades no Sistema Internacional de Medidas. Logicamente que a distância já está na unidade adequada de metros. Porém, a nossa carga elétrica precisa estar em coulomb e não em microcoulomb. Então, ficaríamos que a carga elétrica, que é 50 microcoulomb, é a mesma coisa que 50, e aí a gente lembra que cada micro é a mesma coisa que 10 a menos 6. Então, temos aqui 50 vezes 10 a menos 6 coulomb. A questão também nos pede para adotarmos a constante eletrostática do vácuo como 9 vezes 10 a nona Newton-metro quadrado por Coulomb quadrado. E diz também que o potencial elétrico no infinito é igual a zero. Então, temos aqui garantido o referencial do qual falei para vocês agora há pouco. Sabemos que o potencial elétrico gerado por uma carga puntiforme é calculado como K, que é a constante eletrostática, vezes Q, que é o valor da carga elétrica geradora, e a gente divide isso pela distância. Esse K, de acordo com o enunciado, é a mesma coisa que 9 vezes 10 a nona.
A carga elétrica no sistema internacional é de 50 vezes 10 a menos 6 coulomb e a distância é de 5 metros. Algo que nós podemos fazer aqui é dividir 50 por 5, que vai ser a mesma coisa que 10. Aqui no expoente, subentendemos que existe o número 1. Então, podemos repetir o 9 e depois repetimos a base dos outros termos, que é 10, e somamos os expoentes. 9 com 1 é 10 e 10 menos 6 é 4. Então, o potencial será de 9 vezes 10 à quarta volts, que é justamente o que consta na letra A de anemia. Muito legal! Agora que nós conhecemos uma expressão para o potencial elétrico, nós podemos estudar graficamente a dependência entre o potencial elétrico e a distância entre a carga geradora e o potencial que nós estamos analisando. Não é nenhuma surpresa que essa seja uma dependência inversa, pois nós aprendemos que quanto maior a distância, menor o potencial, e quanto menor a distância, maior será o potencial. É interessante perceber também que nós temos aqui a constante eletrostática, que tem um valor fixo, logicamente, o próprio nome diz, né? É uma constante, e temos a carga geradora, que também é suposta constante. Então, nós temos aqui uma função no formato f de x igual a 1 sobre x, ou seja, é o potencial que depende da distância, que é igual a uma constante, que aqui a gente representa genericamente por 1, dividido aqui pelo fator de dependência. No genérico é o x e na nossa expressão é a grandeza d, a grandeza da distância. Essa é a chamada função inversa, cujo gráfico é representado por uma hipérbole equilátera, nesse aspecto daqui, uma hipérbole decrescente. E veja que isso é para uma carga elétrica positiva, uma carga maior que zero. Ela é chamada de equilátera porque nós temos aqui, entre os eixos vertical e horizontal, um ângulo de 90 graus. Se a gente pega a bissetriz, nós temos aqui um ângulo de 45 graus. 45 graus em relação à horizontal e 45 graus em relação à vertical também. Se nós partimos esse gráfico aqui ao meio, nós temos uma simetria perfeita. Por isso que a hipérbole é chamada de equilátera. E aqui nós podemos ver que a relação entre o potencial e a distância realmente está obedecida. Por exemplo, quando nós pegamos um grande potencial, necessariamente estamos pegando uma distância pequena. Porém, quando nós pegamos uma distância grande, nós temos como resultado um pequeno potencial. Então, o gráfico traduz realmente o que nós havíamos estudado durante a teoria. Quando nós temos uma carga negativa, então temos a inversão da hipérbole equilátera, mas o raciocínio é o mesmo. Quando nós temos aqui um potencial grande em módulo, nós temos aqui uma distância pequenininha em relação à carga geradora. Por outro lado, um potencial pequeno em módulo, cuidado com a palavra, né? Sempre em módulo nessa análise, nós pegamos uma distância maior. Estamos nos afastando da carga geradora. E agora nós podemos fazer uma questão que envolva essa análise gráfica. O diagrama a seguir representa o potencial elétrico em função da distância do ponto considerado até a carga fonte do campo.
que nada mais é que a carga geradora. Sabe-se que o meio que envolve a carga é o vácuo, e aquele dá a constante eletrostática no vácuo mesmo, 9 vezes 10 a nona Nm² por Coulomb². Pede-se, na letra A, o valor da carga-fonte, Qzão. Nós podemos utilizar o gráfico a nosso favor para deduzirmos esse valor. É muito simples. Veja que o gráfico nos dá, para determinado ponto, que ele chama de P, o valor do potencial elétrico nesse ponto e a distância desse ponto até a carga-fonte, que é a carga geradora. Nós aprendemos, pessoal, que o potencial elétrico gerado por uma carga é K vezes Q dividido por D. De acordo com o gráfico, nós temos, para o ponto P, um potencial elétrico de menos 9 vezes 10 à terceira. Veja que aqui é necessário que nós preservemos o sinal negativo. Isso para que possamos ter a interpretação física de que esse potencial está atrelado a uma carga elétrica negativa, de acordo com o que estudamos na teoria. O valor da constante eletrostática do vácuo é a mesma coisa que 9 vezes 10 a nona. Repetimos aqui a letra Q, pois queremos descobrir quem é a carga elétrica, e a distância foi dada para o ponto P de exatamente 1 metro. Então a nossa conta ficará bastante simples mesmo. Basta você pensar que podemos cortar 9 com 9. E aí, fazendo meios pelos extremos, esse 10 a nona vem para o denominador. Quer dizer, então, que a carga elétrica será menos 10 ao cubo divididos por 10 a nona. Repetimos a base, que é 10, e subtraímos os expoentes. 3 menos 9 é a mesma coisa que menos 6. Quer dizer, então, pessoal, considerando que 10 a menos 6 seja a mesma coisa que 1 micro, não é mesmo? Temos aqui menos 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb. E aí, substituindo aquele micro que eu estava falando, temos menos 1 microcoulomb. Essa seria a resposta da letra A de AIDS. A letra B, de bronquite, deseja saber qual é o potencial elétrico a 2 metros da carga-fonte. Agora fica bem simples. Nós queremos saber qual é o potencial elétrico a 2 metros. Então, o potencial, mais uma vez, vai ser K vezes Q, isso aqui dividido pela distância. A constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona. A carga elétrica, conforme nós calculamos no item anterior, no sistema internacional, é menos 1 vezes 10 a menos 6. Menos 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb. E a distância desejada, dessa vez, é de 2 metros. Então, o potencial será a mesma coisa que 9 por 2, que é a mesma coisa que 4,5, vezes, repetimos aqui o menos 1, repetimos a base que é 10, 10 a nona vezes 10 a menos 6, repetimos a base, somamos os expoentes, 9 menos 6 é a mesma coisa que 3, aqui esse menos com mais daqui é menos, então ficaríamos com menos 4,5 vezes 10 à terceira volts. Essa é a nossa resposta. Galerinha, agora que nós aprendemos aquela famosa expressão para o cálculo do potencial elétrico, nós podemos descobrir, a partir dela, uma expressão inédita para a diferença de potencial. É bem simples. Vamos supor aqui uma carga elétrica geradora positiva, representada por Qzão,
Vamos supor aqui dois pontos, um de potencial VA e outro de potencial elétrico VB. Vamos supor que esse ponto de potencial VA esteja afastado da carga geradora por uma distância dA. De maneira análoga, o ponto de potencial VB está afastado da carga geradora de uma distância dB. Vamos supor que nós temos uma carga elétrica que esteja saindo do potencial VA e indo para o potencial VB. Então quer dizer que o potencial VA é o potencial inicial e VB será o potencial final. Ora, nós sabemos, pessoal, que a diferença de potencial é o potencial inicial, que é VA, menos o potencial final, que nesse caso é VB. Então, nossa diferença de potencial, representada pela letra U, será a mesma coisa que VA, que nós aprendemos que é K vezes Q sobre dA, e nós temos ali uma diferença, uma subtração com o potencial em B, que será K vezes Q sobre a distância B. Muito bem, essa é, por si só, uma nova expressão para calcularmos a diferença de potencial entre os pontos A e B. Nós podemos também colocar em evidência esse fator de K vezes Q, pois ele é comum aos dois termos. Então, outra expressão seria U igual a K vezes Q em evidência, e aqui colocaríamos 1 sobre dA menos 1 sobre dB. Afinal, 1 foi somente o que restou aos numeradores, não é mesmo? Então, kq sobre dA menos kq sobre dB. Está preservada a nossa expressão original. Então, você pode resolver esse tipo de questão por qualquer uma dessas expressões. Geralmente, essa expressão aqui da direita poupa um pouco mais de tempo, né? Já que estamos colocando um fator em evidência. O legal é que esse estudo possibilita uma interpretação ainda mais completa sobre o potencial no infinito que nós comentamos há algum tempo atrás. Voltemos aqui para o esquema. Vamos imaginar que o potencial em B esteja infinitamente afastado da carga geradora representada por Qzão. Então quer dizer que a distância de B tende ao infinito. Vamos colocar aqui o bonito símbolo do infinito, né? A chamada lemniscata. Vejam só qual seria o raciocínio. Nós sabemos que VA é a mesma coisa que K vezes Q sobre dA. Nós sabemos também que o nosso VB é a mesma coisa que K vezes Q dividido aqui por dB. Só que esse dB tende ao infinito. E nós vimos que quando esse denominador tende ao infinito, essa fração tende a zero. Então quer dizer que esse VB tenderá a valores tão pequenos quanto o próprio zero. E aí vê que bacana, pessoal. A gente teria que VA menos VB vai ser igual ao quê, pessoal? Vai ser igual a KQ sobre dA menos KQ sobre dB. Só que para VB no infinito, a gente viu que essa fração é igual a zero e, logicamente, esse potencial é igual a zero também. O que é que restaria aqui para a gente? Restaria que VA vai ser igual a K vezes Q sobre dA. Vê que bacana! Essa é a expressão que a gente conhecia desde o início. E é a expressão que a gente aprendeu a calcular na aula de hoje. Então, considerar o potencial no infinito fará com que a nossa análise não sofra interferência de outros potenciais. Portanto,
é muito bom contar a partir do zero. É algo que eu venho repetindo para vocês, né? Então, considerar o potencial no infinito vai garantir tudo o que nós estudamos até agora. Bem bacana! Vamos agora resolver uma questão que envolve a diferença de potencial. Uma carga elétrica pontiforme de valor menos 2 vezes 10 a menos 9 coulomb está na origem de um eixo X. Ora, se é um eixo X, a gente pode fingir, né, que esse é um eixo horizontal. Está aqui o eixo X. A constante eletrostática do meio é de 9 vezes 10 a nona Nm² por Coulomb quadrado. A diferença de potencial entre os pontos do eixo X de abscissas x1, colocamos aqui x1 igual a 1 metro e x2, colocamos aqui igual a 2 metros, em volts, é igual a... Muito bem, sabemos, pessoal, que aqui na posição número 1, nós temos um potencial que eu chamarei de V1. Já aqui no ponto x2, nós temos um potencial V2. Queremos a diferença de potencial entre esses dois pontos. Veja que x1 é a primeira posição, então aqui V1 seria o potencial inicial, e x2 seria a segunda posição. Portanto, V2 será o potencial final. Isso é legal, pessoal, porque nós sabemos que a diferença de potencial é o potencial inicial menos o potencial final. Veja aqui V1 menos V2, que é a diferença de potencial que nós desejamos saber, será a mesma coisa que K vezes Q sobre D1, esse seria o V1, não é mesmo? Menos V2, que é a mesma coisa que K vezes Q sobre D2. E aí, como nós aprendemos, podemos colocar esse K vezes Q em evidência, e aqui ficaríamos com 1 sobre D1 menos 1 sobre D2. O K é a mesma coisa que 9 vezes 10 a nona. O valor dessa carga elétrica, de acordo com a questão, é de menos 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Então, menos 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. E aqui ficaríamos com 1 sobre D1, só que de acordo com o gráfico, esse D1 seria 1 metro, né? Corresponderia ao x1, e aqui o D2 corresponderia a 2 metros. Então, ficaríamos com 9 vezes menos 2, a gente tem aqui menos 18. Veja que 10 a nona vezes 10 a menos 9, a gente repete a base, que é 10, e soma os expoentes. 9 menos 9 é 0. 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1, beleza? Veja que aqui, entre parênteses, ficaríamos com o seguinte: 1 sobre 1 é 1 e 1 sobre 2 é 0,5. Então, essa diferença de potencial vai ser igual a menos 18 vezes 1 menos 0,5 é 0,5. Menos 18 vezes meio é a mesma coisa que menos 9 volts. Essa é a nossa resposta, que consta aqui na letra E de ebola. Muito legal! Pessoal, nós aprendemos a calcular o potencial elétrico gerado por uma única carga elétrica pontiforme, mas é possível calcularmos também o potencial elétrico em determinado ponto gerado por várias cargas elétricas pontiformes. Para ilustrarmos essa situação, vamos imaginar um ponto genérico P que esteja cercado por 3 cargas elétricas diferentes, Q1, Q2 e Q3, todas elas separadas desse ponto genérico por distâncias distintas. Mais ou menos isso que vocês estão vendo no esquema do quadro. Temos aqui uma carga Q1 afastada do ponto P de uma distância D1,
uma carga Q2 afastada de uma distância D2 e uma carga Q3 afastada, adivinha só, de uma distância D3. Pessoal, o que nós aprendemos anteriormente é que Q1, sendo uma carga geradora, consegue ter associado ao ponto P um certo potencial, que seria o potencial que chamaremos de V1. Vimos que a carga Q2 também pode ter um potencial elétrico lá na posição do ponto P, que nós vamos chamar de V2. Obviamente que a carga Q3 também possui essa propriedade de ter um potencial elétrico associado à carga Q3 lá no ponto P, lá naquele ponto genérico. Então, nós temos uma sobreposição de potenciais elétricos gerados por cargas elétricas diferentes. O legal é que nós temos aqui uma grandeza escalar. Como vimos lá nas conclusões iniciais, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, essa superposição vai me dar um potencial elétrico resultante que vai ser dado pela soma escalar desses potenciais individuais. Se fosse campo elétrico, a soma seria vetorial, como nós estudamos lá atrás. Porém, graças a Deus, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, então o potencial resultante, que eu vou chamar de V total, ok? Vai ser a soma escalar desses potenciais individuais. Então, teríamos aqui V1 mais V2 mais V3. Lembre-se que nós sabemos calcular V1, V2 e V3. Então, nós podemos também escrever o seguinte: o potencial total vai ser V1, que é a mesma coisa que KQ1 sobre D1. Veja que agora é necessário explicitar que essa é a primeira carga, porque temos cargas diferentes, mais V2, que vai ser KQ2 sobre D2, mais V3, que vai ser a mesma coisa que KQ3 sobre a distância 3. Temos aqui uma outra expressão para calcularmos o potencial total lá no ponto P. Muito bacana. Veja que aqui nós colocamos essas expressões para 3 cargas, mas nós podíamos ter infinitas cargas. Então, em vez de irmos somente até a terceira carga, a gente poderia ir para a enésima carga. Então, seria V1 mais V2 mais, enfim, a vida toda, até chegarmos na enésima carga, que teria ali o enésimo potencial gerado. E aí, embaixo, nós temos a substituição de cada V individual por KQ sobre D. Então, KQ1 sobre D1, mais KQ2 sobre D2, mais a vida toda, até chegarmos aqui no KQN sobre DN. Muito legal. Algo que está em evidência aqui embaixo é sempre a constante eletrostática. Então, você pode colocá-la em evidência e aí nós teríamos o seguinte formato. Mas aí é você que escolhe a maneira que você deseja trabalhar. Aqui, cabe também lembrar de um detalhe. O potencial elétrico depende dos sinais dessas cargas elétricas. Então, nas questões, não se esqueça dos sinais. Se Q2 for uma carga negativa, você vai precisar colocar o sinal aqui. Não se esqueça disso. Vamos fazer uma questão justamente para que a gente possa recobrar esse detalhe. Determine o potencial elétrico resultante em P nos casos A e B indicados. Temos aqui 2 situações, vou até discriminá-las para que possamos analisá-las separadamente. Admita, em cada caso,
que Qzão seja 10 a menos 6 coulomb e Dzinho, que é a distância, seja 0,3 metros. O meio é o vácuo e temos a constante eletrostática de 9 vezes 10 a nona Newton-metro quadrado por Coulomb quadrado. Muito bem, na situação A, nós temos aqui uma carga elétrica nesse vértice do triângulo, nesse outro vértice temos outra carga, e lá no vértice superior nós temos o ponto P que nós queremos. Então aqui nós temos um potencial total, um potencial resultante que nós desejamos descobrir. Eu vou chamar o potencial desse carinha em destaque de potencial 1. Veja que aqui nós temos uma carga positiva. Então, V1 vai ser igual a K vezes Qzão sobre a distância dele até o ponto P, que é justamente a distância Dzinho. Muito bem, sabemos quem é V1. Já V2, que está nessa posição, também é uma carga positiva. Então, temos aqui K vezes Q, é o mesmo Qzão, né? Dividido pela distância desse ponto até o ponto P. Então, aqui nós temos, mais uma vez, a distância Dzinho. Vê que legal, né? V1, nesse caso, é igual a V2. Mas é só nesse caso, beleza? Vamos em frente. Lá no ponto P, o potencial total vai ser a superposição de 1 e 2. Então, V1 mais V2. Uma soma escalar. Então, VT, que é o V total, vai ser V1, que nós vimos que é KQ sobre D. Então, KQ sobre D, mais V2, que é a mesma coisa que KQ sobre D também. KQ sobre D mais KQ sobre D é a mesma coisa que 2KQ sobre D. Veja que o 2 a gente pode repetir. O K é 9 vezes 10 a nona. O valor da carga é de 10 a menos 6 coulomb e a distância é de 0,3. Bem bacaninha. Então quer dizer que esse V total vai ser a mesma coisa que... Ora, a gente pode fazer o seguinte, 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Veja que agora fica fácil, porque 9 por 3 é 3, e 3 vezes 2 é 6. Então seria 6 vezes, só sobrou as bases 10. Repetimos a base, nesse caso aqui 10, e lá em cima 9 menos 6 é 3, então 10 à terceira. Então aqui em cima é 10 à terceira, mas não se esquece que aqui embaixo tem 10 a menos 1. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 à terceira e 10 a menos 1. Repete 10, 3 menos menos 1, menos com menos é mais. Então 3 mais 1, 10 à quarta. Então aqui 6 vezes 10 à quarta volts. Bacaninha. Esse é o potencial total em P para a situação A. Vamos ver o que acontece para a situação B. A gente precisa novamente saber qual é o potencial em 1, que seria aqui embaixo, tá? Então ficaríamos que V1 vai ser igual a K vezes Q sobre D, a distância, né? Nenhuma novidade para o caso anterior. Quando a gente olha para o potencial 2, a novidade é que agora temos uma carga com sinal negativo. Então, V2 seria K vezes menos Q sobre D. Você pode tirar o sinal dali e colocar ele mais para frente, né? Então, ficaria menos K vezes Q sobre D. Quem vai ser o potencial total? Ora, o potencial total vai ser V1 mais V2. Mas quem é V1? Nós aprendemos que V1 é K vezes Q sobre D. E quem vai ser V2? Vimos que vai ser menos K vezes Q sobre D. Veja que mais com menos é menos, então o potencial total vai ser KQ sobre D menos KQ sobre D.
Veja que aqui é o mesmo valor, né? Um valor menos ele mesmo é igual a zero. Então, o potencial lá no ponto P vai ser igual a zero. Então, veja que a alteração de sinal fez com que o potencial que antes a gente viu aqui na situação A era de 6 vezes 10 a quarta volts, passasse a ser, na situação B, de 0 volts. Beleza? O sinal faz toda a diferença. Não se esquece disso. Pessoal, para encerrarmos o assunto de hoje com chave de ouro, aprenderemos o que são superfícies equipotenciais. Veja que a palavra equi faz referência à igualdade. Então, são superfícies de potenciais iguais. Mas vamos ver como é que isso funciona fisicamente. Vamos imaginar que tenhamos aqui uma carga geradora positiva. Se é uma carga positiva, sabemos que o campo elétrico associado a ela é um campo elétrico divergente. Então, as linhas de força aqui representadas se afastam da carga elétrica positiva. Isso é algo que nós já sabíamos. Eu vou pegar aqui 3 pontos A, B e C que sejam concêntricos à carga positiva. Ou seja, o centro desses pontos é justamente a carga fonte, a carga geradora. Isso quer dizer, pessoal, que a distância entre a carga positiva e os pontos que nós estamos considerando aqui é sempre igual. Vê que bacana! Aprendemos que o potencial elétrico é K vezes Q sobre D. A constante eletrostática é a mesma para todas as situações. Tanto para A, quanto para B, quanto para C, a carga geradora é a carga positiva Qzão. E a distância é sempre a mesma, como nós havíamos discutido. Quer dizer, então, que o potencial em A é igual ao potencial em B, que é igual ao potencial em C. É por isso que essa circunferência tracejada de azul é considerada uma superfície equipotencial, porque todos os pontos em cima dela possuem o mesmo potencial elétrico. É uma superfície equipotencial. Todos os pontos possuem o mesmo potencial elétrico. Isso também vai funcionar se pegarmos uma outra circunferência com outros pontos. Supomos aqui os pontos D, E e F, todos eles igualmente distanciados da carga fonte. Então quer dizer que eles possuem também o mesmo potencial elétrico. VD é igual a VE, que é igual a VF. E isso vai funcionar também para quaisquer outros pontos que você escolha que possuam a mesma distância em relação à carga geradora. Então, VG vai ser igual a VH, que vai ser igual a VI. Então, essas 3 superfícies que nós desenhamos aqui são superfícies equipotenciais. Digamos que aqui nós tenhamos o potencial de 30 volts. Então, ao longo dessa superfície, todos os pontos possuem 30 volts. Se aqui em cima tivermos 20 volts, todos os pontos nessa superfície possuem 20 volts. Por conseguinte, se aqui tivermos 10 volts, todos os pontos aqui nessa superfície possuem esse potencial elétrico de 10 volts. Bem bacana, não é mesmo? Galerinha, uma conclusão bem bacana que a gente pode tirar das superfícies equipotenciais é o cálculo do trabalho ao longo de uma dessas superfícies. Mas como assim? É basicamente seguindo esse esquema. Imagine que nós tenhamos a mesma carga elétrica positiva geradora
e que tenhamos aqui representada uma superfície equipotencial, ou seja, todos os pontos que estão localizados nessa superfície possuem a mesma distância até a carga geradora. Portanto, realmente são pontos de mesmo potencial elétrico. Imagine que nós peguemos uma carga de prova localizada nesse ponto A e que a gente faça o deslocamento dessa carga de prova até o ponto B. Nós aprendemos na aula anterior que o trabalho da força elétrica nada mais é que Q vezes a diferença de potencial. Q seria o valor da carga elétrica de prova que nós estamos considerando. Veja que, como nós temos aqui o mesmo potencial para A e para B, nós teremos uma conclusão bem bacaninha. Então vamos anotar aqui que VA seja igual a VB. Ele teve um deslocamento, mas ele voltou para o mesmo potencial elétrico de origem. Então, o trabalho da força elétrica seria Q vezes a diferença de potencial. Mas a diferença de potencial vai ser o potencial elétrico inicial, que nesse caso é VA, menos o potencial elétrico final, que nesse caso é VB. Então, o trabalho da força elétrica seria Q vezes VA, que não sabemos quem é, mas sabemos que VB é a mesma coisa que VA. Então, ficaríamos aqui VA menos VA. Só que VA menos VA é igual a zero. E 0 vezes Q é igual a zero também. Então, quer dizer que o trabalho da força elétrica, nesse caso, é nulo. Ou seja, ao longo de uma superfície equipotencial, o trabalho é zero. Não existe realização de trabalho, beleza? Outra conclusão bem bacaninha que podemos tirar sobre as superfícies equipotenciais é a questão da perpendicularidade com as linhas de força, ou seja, o ângulo formado entre as linhas de força e as superfícies equipotenciais é um ângulo de 90 graus. Então aqui nós temos um ângulo de 90 graus, aqui temos outro, e aí você já pegou a ideia, né? Como é que nós podemos demonstrar que realmente esse ângulo é de 90 graus? É muito simples. Imagine que aqui nós tenhamos novamente a carga elétrica geradora, mais uma vez uma carga elétrica positiva, somente para ilustrar mesmo, e supõe que aqui nós tenhamos a representação da superfície equipotencial da qual estávamos falando. O que faremos é pegar um trecho dessa superfície equipotencial e vamos dar uma ampliação, vamos dar um zoom. Então, quando a gente percebe isso, a gente verifica mais ou menos isso aqui para a superfície equipotencial, para um trecho dela, na verdade. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui entre os pontos A e B, porque essa parte está praticamente retilínea, e aí a minha análise será um pouquinho mais facilitada. Vamos lá. Sabemos que o trabalho da força elétrica é a mesma coisa que Q vezes U. Q vai ser o valor da carga elétrica de prova, e aí nós podemos imaginar que exista uma carga em A indo para o ponto B. E U vai ser a diferença de potencial. Então aqui nós temos um potencial VA e aqui nós temos um potencial VB. Como VA e VB pertencem à mesma linha da superfície equipotencial, eles possuem o mesmo valor. Quer dizer que a diferença de potencial vai ser igual a zero. E, portanto, o trabalho da força elétrica, mais uma vez, será igual a zero, como nós havíamos concluído agora há pouco. Porém, nós sabemos também que o trabalho da força elétrica nada mais é que a força vezes o deslocamento. Então aqui nós teríamos a força, que é a própria força elétrica, vezes o deslocamento, que seria a distância entre A e B,
que para um trecho bem pequenininho pode ser considerado uma reta mesmo, vezes o cosseno de θ. Essa aqui seria a definição da fórmula de trabalho. Só que nós discutimos aqui em cima que o trabalho dessa força elétrica é igual a zero. Então ficaríamos com zero igual a força elétrica vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Veja que, para que a gente possa fazer uma igualdade verdadeira nessa equação, um desses termos precisa ser igual a zero, porque zero vezes outro termo é igual ao próprio zero. A força elétrica não pode ser igual a zero, porque a gente tem aqui um campo elétrico. E se a gente tem um campo elétrico, temos associada a ele uma força elétrica. O deslocamento também não pode ser igual a zero, porque aqui nós estamos considerando uma linha praticamente retilínea. Então, o único termo que pode ser igual a zero seria o cosseno θ. E qual é o ângulo cujo cosseno é igual a zero? Seria o cosseno de 90 graus. Então, quer dizer que θ tem que ser igual a 90 graus. Se θ for igual a 90 graus, então o cosseno de θ vai ser zero e a nossa igualdade será verdadeira. Veja que esse θ é o ângulo formado entre a força e o sentido de deslocamento. O sentido de deslocamento estaria para cá, então para formar 90 graus, a força estaria apontando aqui para cima. Para cima porque as linhas de campo para uma carga positiva são divergentes, beleza? Então aqui nós verificamos que a força será perpendicular à nossa superfície equipotencial. Então toda linha de força para um campo elétrico uniforme terá um ângulo de 90 graus com essas superfícies, como a gente havia mostrado no slide anterior. Algo bacana que a gente pode pensar para esse caso é quando nós vamos para o campo elétrico uniforme gerado entre duas placas de sinais opostos. Temos aqui na esquerda uma placa positiva e aqui na direita uma placa negativa. Nós aprendemos que o sentido do campo elétrico é da placa positiva para a placa negativa. E aí veja que bacana. Aqui de vermelho nós temos as linhas de força. E aqui de verde nós teríamos as superfícies equipotenciais. Como é que eu sei que essas superfícies estão nessa posição? Simples, porque nós acabamos de ver que o ângulo formado entre as linhas de força e as superfícies equipotenciais deve ser igual a 90 graus. Então, se as linhas de força estão na direção horizontal, quer dizer que as superfícies equipotenciais estarão na direção vertical, formando aqui o famoso ângulo de 90 graus que eu havia comentado com vocês. E aqui, apenas destacando o óbvio, se nós pegássemos pontos ao longo da mesma superfície equipotencial, nós poderíamos dizer que esses pontos possuem o mesmo potencial elétrico. Então aqui VA seria igual a VB, por exemplo. Se nós deslocássemos uma carga elétrica de VA para VB, não teríamos trabalho da força elétrica. Afinal, vimos que para uma superfície equipotencial não temos realização de trabalho da força elétrica. Para existir trabalho, precisaríamos pegar uma carga, por exemplo, no potencial VA e levá-la até o outro potencial, que podemos chamar aqui de VC. Aqui, se nós pegarmos a expressão do trabalho da força elétrica, nós veríamos que realmente existe uma diferença de potencial. Então, o trabalho da força elétrica também existe. Outra coisa bacaninha que a gente pode pensar é que para um campo elétrico uniforme, U, que é a diferença de potencial, é igual a E vezes D. E é o valor do próprio campo elétrico.
e o D seria a distância entre esses dois pontos que nós estamos considerando. Na verdade, nós podemos generalizar e dizer que esse D é a distância entre as duas superfícies equipotenciais. Pensa comigo, aqui ele veio de forma retilínea até o ponto de potencial VC, mas a gente podia colocar aqui um potencial VD. Não importa, a distância aqui não vai ser a distância entre os pontos. Não é essa distância de laranja, é somente a distância de verde, porque, como nós sabemos, VD tem o mesmo potencial de VC. Então é somente a distância entre uma linha equipotencial e outra, beleza? A diferença de potencial seria VA menos VC nesse caso. Então VA menos VC seria igual ao campo elétrico vezes a distância entre as superfícies equipotenciais. Bem bacana. Outra conclusão que nós podemos tirar sobre as superfícies equipotenciais é essa propriedade daqui. Percorrendo-se uma linha de força em seu sentido, encontramos potenciais cada vez menores. Pessoal, lembre-se que o potencial elétrico é K vezes Q sobre D. E quanto maior a distância em relação à carga geradora, menor será o potencial elétrico. Então, se nós pegarmos aqui uma carga fonte positiva, nós temos que o campo elétrico é divergente. Então, as linhas de campo se afastam da carga. Não é isso? Então, como nós podemos ver, o sentido aqui nessa linha representada está para a direita. E seguindo o sentido dessa linha de força, nós realmente percebemos que os potenciais elétricos vão diminuindo. Quanto maior a distância, menor o potencial elétrico. Quando a gente analisa uma carga-fonte negativa, o raciocínio é mantido. A gente só teria aqui uma inversão de sinal. Então, em vez de 30, 20 e 10, a gente teria menos 30, menos 20 e menos 10 volts. Só que agora o sentido está para a esquerda. Isso porque as linhas de campo para uma partícula negativamente carregada são convergentes. Então elas vão em direção à carga. Então o sentido está para a esquerda nessa linha que foi destacada. E realmente nós estamos verificando que o valor do potencial vai caindo. Menos 10, depois menos 20, menos 30, e assim pegando números cada vez menores que se afastem do zero na nossa reta numérica. Ok? Muito bem, vamos aqui resolver uma questão de superfícies equipotenciais. Na figura, as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais de um campo elétrico. As linhas cheias 1, 2, 3, 4 e 5 representam 5 possíveis trajetórias de uma partícula de carga Q positiva realizadas entre dois pontos dessas superfícies por um agente externo que realiza trabalho mínimo. A trajetória em que esse trabalho é maior em módulo é igual a... Galera, primeiro, eu sei que aqui nós temos 3 superfícies equipotenciais representadas. Como é que a gente faria para analisar a diferença de potencial de uma linha para outra? Imagine que nós tenhamos um certo valor. Por exemplo, a gente pode fingir que aqui é 30 volts, aqui 20 volts e aqui 10 volts. A diferença de potencial daqui para cá seria de 30 menos 20. Então a gente teria uma diferença de potencial de 10 volts. Já dessa linha para essa, nós teríamos aqui 20 menos 10 volts, uma diferença de potencial de 10 volts. Então, de uma linha para outra, a gente tem
a mesma variação, a mesma diferença de potencial. Então, de forma geral, eu vou dizer que para essa superfície mais interna até a superfície do meio, a gente tem uma variação que é de U. E aqui, da superfície intermediária até a superfície mais externa, nós também temos uma variação que seria U. Muito bem. Vamos analisar agora caso a caso. Primeiro, vamos aqui para a trajetória número 1, que é essa trajetória que eu acabei de destacar aqui para vocês. Pessoal, sabemos que o trabalho da força elétrica é o valor da carga vezes a diferença de potencial. Só que essa carga na trajetória número 1 não saiu da superfície equipotencial intermediária. Então, o potencial inicial vai ser igual ao potencial final. Quer dizer que ela não tem DDP. A DDP é igual a zero. A diferença de potencial é nula. Então, quer dizer que o trabalho aqui vai ser igual a zero. Tranquilo? Então, aqui, vamos só deixar marcado para que a gente não esqueça desses nossos rabiscos, que na primeira trajetória o trabalho foi igual a zero. Vamos olhar agora para a segunda possibilidade, para a segunda trajetória. Na segunda trajetória, a partícula sai da superfície intermediária e vai para a superfície mais externa. Ela está, então, com uma diferença de potencial que, de acordo com o que nós havíamos discutido, é igual ao próprio U, pois aqui nós temos o potencial inicial e aqui nós temos o potencial final. Então, a variação aqui foi de U. Então, o trabalho da força elétrica, como a gente sabe, é Q vezes U. E, nesse caso, é U mesmo, né? Vamos ver se encontramos alguma alternativa com uma trajetória maior, digamos assim, com uma maior variação de potencial. Vamos agora para a trajetória de número 3. É essa trajetória que eu destaquei agora para vocês. Veja que, por mais que a partícula saia um pouco da superfície equipotencial, ela retorna para essa superfície equipotencial. Então, mais uma vez, o potencial inicial é igual ao potencial final. Então, mais uma vez, o trabalho vai ser igual a zero. Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra C. Por enquanto, estamos com a letra B, mas vamos ver se encontramos uma trajetória de maior trabalho. Lá na trajetória de número 4, a gente tem a partícula aqui na superfície intermediária e ela vai para a superfície mais interna. O potencial de partida menos o potencial final vai ser igual a U, mais uma vez. Então, quer dizer que, nesse quarto caso, o trabalho vai ser igual a Q vezes U, mais uma vez. Por eliminação, você já podia eliminar B e D. Afinal, não tem como ter duas alternativas corretas, né? A resposta só pode ser a letra E, mas nós vamos ver por quê, né? Vê bem, galera. Aqui na quinta trajetória, nós saímos da superfície mais interna e vamos para a superfície mais externa. A diferença de potencial aqui foi de U mais U, ou seja, 2U. Então, o trabalho seria igual a Q vezes 2U. Realmente, essa é a expressão de maior módulo. Então, nossa resposta é a letra E, de ebola. Vamos agora para a última questão dessa 12ª aula de eletrostática. Com base no esquema que representa a configuração das linhas de força e das superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade 5 vezes 10 ao quadrado volts por metro, determine
na letra A distância entre as superfícies equipotenciais S1 e S2. O legal é que, de acordo com a figura, nós sabemos que a superfície S1 possui um potencial elétrico de 100 volts e a superfície S2 tem um potencial elétrico de 50 volts. O que nós queremos saber é a distância entre essas duas superfícies, que podemos representar pela letra D. Pessoal, nós sabemos que para um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial U é igual ao campo elétrico vezes a distância. Nesse caso, a distância entre as duas superfícies equipotenciais, S1 e S2. A diferença de potencial, logicamente, será o potencial elétrico em 1 menos o potencial elétrico em 2, e aqui nós repetimos o restante da expressão. Veja que o potencial da superfície número 1 é igual a 100 volts, enquanto a superfície 2 possui um potencial elétrico de 50 volts. O campo elétrico, de acordo com a questão, é de 5 vezes 10 ao quadrado volts por metro. E a distância é justamente o que nós vamos isolar nessa equação de primeiro grau. 100 menos 50, a gente tem aqui 50. Isso vai ser igual a 5 vezes 10 ao quadrado vezes a distância que nós desejamos saber. A distância será, então, 50 sobre 5 vezes 10 ao quadrado. O legal é que 50 por 5 é igual a 10. Nós subentendemos que existe aqui um expoente igual a 1. E aqui embaixo restamos com o 10 ao quadrado. Repetimos a base, que é 10, subtraímos os expoentes. 1 menos 2 é menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 0,1 metro, ou, se você preferir, é a mesma coisa que 10 centímetros. Essa seria a distância entre as duas superfícies equipotenciais. Temos ali a resposta da letra A. Vamos agora analisar o que a letra B de bronquite quer da gente. O trabalho da força elétrica que age em Qzinho, que é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, para essa ser deslocada de A para B é de quanto? Aqui cabe uma certa pegadinha. Isso porque a figura traceja uma linha reta entre A e B, como se a gente fosse utilizar essa distância. Mas não é isso que a gente vai olhar, porque, veja, nós sabemos quais são os potenciais na superfície 1 e na superfície 2. Então, nós temos um grande aliado a nosso favor. Nós sabemos também que, para essa situação, o trabalho da força elétrica, colocar aqui de amarelo, o trabalho da força elétrica será a mesma coisa que a carga vezes a diferença de potencial. Não precisamos trabalhar com distância. Então, o trabalho da força elétrica vai ser o valor da carga elétrica, que é 2 vezes 10 a menos 6. Então, 2 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial, que, como nós vimos, é igual a 50. 100 menos 50 é igual a 50, não é mesmo? Então, aqui a gente coloca 50 e o trabalho da força elétrica vai ser 2 vezes 50, a gente teria aqui 100, vezes 10 a menos 6. Perceba que 100 é 10 ao quadrado. A gente pode aqui repetir a base, que é 10, somar os expoentes. 2 menos 6 vai ser menos 4. E esse é o trabalho da força elétrica. 10 a menos 4 joules. Conseguimos, então, responder o que a letra B de bronquite queria da gente.
Bom, pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa também um gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até a próxima!